Luiz Campassi, hoje nós vamos continuar falando sobre crenças. Bom dia, professor. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos que nos ouvem. É um tema relevante, hein? Importante. Vamos então continuar falando sobre crenças. E o que trazemos aí para os nossos ouvintes relacionado ao tema, professor? Bom, então, como se trata de continuação, de uma forma muito resumida, vamos trazer alguns pontos, né, do que já foi colocado no programa anterior. Eu disse que as crenças, nossas crenças, é que determinam nossas motivações, motivam nossos comportamentos, nossas escolhas na vida. Logo, são elas que determinam os resultados que cada um de nós tem em nossas vidas, seja resultado positivo ou seja resultado negativo. Eu afirmei também que existem dois tipos de crenças. As crenças chamadas de limitadoras, ou crenças negativas, aquelas que nos atrapalham a gente evoluir de onde a gente está para onde a gente quer chegar. Então são crenças limitadoras. E até eu fiz uma metáfora comparando-a como um muro, né? E existem as crenças fortalecedoras, aquelas que nos empurram para cima, nos empurram para frente. E até na metáfora eu fiz associação desse tipo de crença com uma ponte. Não falei, mas eu vou aproveitar para falar hoje, que tanto as crenças positivas como as crenças negativas, quanto a natureza, elas podem ser crenças em relação à nossa identidade, a identidade de cada um, pode ser crença de capacidade, quanto à nossa capacidade, ou não, né? E também pode ser crença de merecimento. Muito bem, e essa crença sobre capacidade, você pode esclarecer? Então, muitos de nós, eu diria que a grande maioria, tem o perigo de colocar em nosso cérebro que nós não temos capacidade para fazer isso ou aquilo. Então é muito comum a pessoa falar, ah, não, isso eu não dou conta. Ah, matemática não é para mim. Eu sou da área de humanas, né? Eu nunca vou ser um bom motorista. Então isso é uma crença de capacidade, né? E o que é lamentável, porque é uma crença negativa. E com esse pensamento a pessoa se desobriga, ela mesma se desobriga de lutar, de se esforçar e de vencer. Acaba estacionada, né? Estacionada, essa bobagem, né? Exato. E como você mesmo falou, tem sobre a identidade, capacidade, merecimento. E relacionado ao merecimento, né? Então, essa também é extremamente forte e muito importante, muito importante. O nosso subconsciente, né, que o grande psicoterapeuta Jung, ele classificou de Self 2, né? Então acho que já falamos rapidinho aqui, Sim. mas Jung foi um grande psicoterapeuta, dos pais aí da psicologia analítica. Ele contribuiu muito, muito, até com a criação da psicologia, né? Ele nasceu em 1875, faleceu em 1961. Eu digo que é uma daquelas pessoas que não podiam morrer antes de completar 300, 400 anos, porque contribuiu muito, né? Sim. Então, dentre tantas teorias que ele desenvolveu, com base em estudos em diversos povos, ele desenvolveu a teoria do self. E self é si mesmo. Então, nós somos um self maior. E dentro de nós temos o self 1 e o self 2. O self 1 é tudo aquilo que é racional. O self 2 é tudo aquilo que é emocional. E cada um tem a sua característica, cada um tem, por exemplo, o self 2 é onde é o inconsciente, onde tem o lado nosso criativo, intuitivo, o nosso lado espiritual, o nosso lado luz, vamos dizer assim. Enquanto que o self 1 é o lado racional, é o lado consciente. E essa crença do merecimento, todas as crenças ficam no self 2, no lado
inconsciente, né? Então, quando nós queremos uma coisa, mas nós não temos aquela crença de que nós merecemos, nós não vamos conseguir, né? Ou então, nós temos uma crença de que merecemos muito pouco. Então, uma pessoa que pretende ter uma casa própria, né? E ele põe na cabeça dele que ele tem que ter uma casa de 45 metros quadrados. Ele acha aquilo que ele merece. Ele vai conseguir essa casa de 45 metros quadrados. Ao passo que, porque é uma crença limitadora. Mas se ele tivesse colocado como uma crença de que ele quer uma casa de 150 metros e ele não tiver esse bloqueio, não tiver essa crença de merecimento limitadora, ele vai conseguir uma casa de 150 metros, né? Sim. Até eu não sei se é só em Capivari, mas é uma coisa antiga que eu vou dizer, até um pouco engraçado que eu vou dizer, mas é fato, viu? É fato. Nas décadas de 1970, 1980, né? E as pessoas que já eram jovens, adultas, nessa época essas pessoas vão se lembrar. Então havia assim algo comum, que quando as moças viam um rapaz bonito, um moço bonito e tal, e elas falavam assim, nossa, olha que pão, olha que pão. Sim, né? É um pão. É um pão. Só às vezes é salgado ou doce, né? Só que daí ela mesma falava assim, mas ele é muito pro meu caminhãozinho, né? Então mesmo nessa metáfora, nessa brincadeira, olha o que ela está passando, né? O que está no cérebro dela, né? Ou seja, que aquele rapaz era muito em relação ao que ela merece. Então isso é uma crença de merecimento negativa. Tá certo? Você falou que todas as crenças elas pertencem ao lado 2, né? Tem até inclusive a crença limitadora. Como que a pessoa faz para eliminar? Então, exatamente por ela ser do Self 2, ela é do inconsciente, né? Todas as crenças são do inconsciente. Então, é possível sim, tem trabalhos para isso, né? Até nós trabalhamos e nos esforçamos para ajudar os participantes dos nossos cursos, né? Curso de inteligência emocional, em particular. Como eu disse na outra vez, é difícil, mas é possível. É possível, mas é difícil, né? Professor, por que chega a ser difícil eliminar essa crença? Bom, é difícil por diversas razões. Em primeiro lugar, é difícil porque a grande maioria das pessoas nunca parou para pensar sobre crença. A grande maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre esse assunto, né? Apesar de ser um assunto extremamente impactante para o bem e para o mal na sua vida. É difícil porque a pessoa não acredita, ela não admite que a verdade dela é apenas a sua verdade e não a verdade em si, né? É difícil porque as pessoas, nós somos assim, quanto menos uma pessoa entende de um assunto, mais ela tem certeza que ela está certa. É um paradoxo, né? Sim. Então aquela pessoa que tem baixa escolaridade ou que não estudou sobre aquele assunto, não faz leitura, não faz pesquisa, a gente vê isso nas redes sociais, inclusive, né? No Facebook e outras redes sociais. Então aquelas pessoas que menos conhecimento têm sobre o assunto, ele tem mais certeza que ele está certo, certeza entre aspas. E ao contrário, aqueles que mais conhecem, mais têm consciência de que não sabem. Como aquela célebre frase do Sócrates, né? Não o Sócrates, jogador do Corinthians, né? O Sócrates, aquele magnânimo pensador lá da Grécia Antiga, né? Exato. Ele disse, só sei que nada sei, né? Então, por isso que é difícil. Filósofo. Filósofo. É difícil também, por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento de que ela tem crenças negativas.
Por quê? Porque todas as pessoas têm crenças negativas. Todos nós temos crenças negativas. Então, se nós não reconhecemos que temos crenças negativas, nós não vamos identificar essas crenças. E quais atitudes os nossos ouvintes podem usar para tentar eliminar essas crenças aí? Bom, primeiro é se interessar pelo assunto, né? Se interessar pelo assunto e compreender que crença, ele não tem culpa, né? Foi plantada nele por aquilo que ele ouviu, por aquilo que ele sentiu. Pelo conhecimento da pessoa, né? Pegando um gancho aí, acho que nós não falamos nisso, acho que não falamos. Muito das crenças, ou eu diria que quase totalmente, ela vem da nossa percepção de mundo. Conforme nós enxergamos o mundo, enxergamos a realidade, aí nós criamos o nosso mundo, o mundo nosso particular, né? E aí é que estão nossas crenças. A partir desse nosso mundo que nós criamos para nós, aí entra aquela lei natural do ser, fazer e estar. Então, de acordo com a nossa percepção, a gente é uma pessoa coerente com aquilo que a gente enxerga, com aquilo que a gente criou. A partir do momento que a gente faz. Faz o quê? Faz coisas coerentes com aquilo que a gente é. E o que nós vamos ter como resultado? Nós vamos ter como resultado as consequências daquilo que nós fazemos, por bem ou por mal, tá certo? E o pior é o seguinte, quando nós temos uma percepção negativa, uma crença negativa, acho que até eu já dei esse exemplo em algum programa. Então, se a gente vai, por exemplo, trabalhar numa empresa e a gente pensa assim, pô, a empresa é exploradora, aqui a gente não tem oportunidade de crescer, aqui só é promovido, só tem recompensa os amiguinhos lá do diretor, do gerente, do dono, né? Então, a partir do momento que ele cria esse mundo, essa verdade para ele é uma pessoa pessimista em relação ao progresso. Por ser pessimista, ele não vai se esforçar, não vai procurar fazer curso, não vai chegar mais cedo, não vai sair mais tarde, não vai fazer hora extra no feriado quando precisa. E por consequência, qual o resultado que ele vai ter? Vai ter o resultado de quem não ajuda, não participa, não colabora. Acaba se isolando, né? E como ele não tem resultado, ele vai reforçar. Tá vendo? Eu não estou falando que aqui a gente não cresce. Uhum. E o pior, e aí você tocou outro ponto importante. E o pior, que ele vai se enturmar só com pessoas que pensam iguais a ele. As companhias dele são pessoas que vão reforçar ainda mais o que eles pensam. Esse tipo de gente não vai andar com pessoas otimistas, pessoas que têm uma visão positiva. Então, voltando àquela sua pergunta e continuando a resposta, quais dicas? Primeiro, é hiper importante a companhia, as pessoas com quem nós andamos, né? Cada um de nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Desde quando o ser humano nasce, ele é influenciado por outras pessoas. Então, se nós andamos com pessoas com uma visão negativa do futuro, pessoas que reclamam de tudo, que reclamam do governo, reclamam da empresa, reclamam disso, reclamam daquilo. Se nós andamos com pessoas fofoqueiras, se nós andamos com pessoas maldosas, que vivem por falar mal dos outros, se nós andamos, nós vamos ser influenciados por isso. Então, uma dica para a gente melhorar a nossa percepção de mundo, prática, é cuidar das nossas companhias. Os programas de televisão que a gente assiste. Então tem seriados aí na TV que é crimes sexuais que passa 2, 3, 4, 5 programas, 5 episódios na mesma noite. Então a pessoa assiste aquilo lá e vai dormir, né? Olha o quanto negativo é. Imagina o que ela vai sonhar. Com o quê, né? Com o quê? As músicas, sabe? Tem músicas alegres, músicas que põem a gente para cima. E tem música de sofrência, né? Meditação é uma coisa boa, muito boa, aliás, está sendo cada vez mais praticado, incentivado até pelas empresas, né? Então isso é uma dica de mudar a percepção.
Uma outra dica é o seguinte: os nossos pensamentos e as nossas palavras têm muita força, têm um poder muito grande. O nosso cérebro, que é a coisa mais fantástica do mundo, mas ele não consegue distinguir o que é um fato, o que é científico, o que é positivo, o que é verdadeiro, do que é uma bobagem. Ele não separa. No entanto, aquilo que ele recebe passa a direcionar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Então a gente precisa acreditar na gente mesmo, ter pensamentos positivos sobre a gente mesmo. Nós precisamos acreditar no futuro. Nós precisamos mandar pensamentos positivos para o nosso cérebro. E as palavras mais ainda. As palavras têm muito poder. Se a gente pronuncia palavras negativas, essas palavras influenciam as nossas crenças, influenciam a nossa forma de vida, influenciam, por consequência, tudo aquilo que nós falamos sobre as crenças, né? Ou seja, positividade, crença, enfim, resume-se tudo, né, professor? Professor, nós estamos, devido ao tempo do programa, já 8 horas e 27 minutos. O senhor gostaria de voltar em uma outra edição, abordar esse tema? O que a gente pode fazer relacionado a isso? Bom, eu acho que, dada a limitação do tempo, pudemos dar uma boa fala, né? Talvez acrescentar que as pessoas devem, eu reitero que devem fazer uma reflexão, qual que é a missão de vida, por que ela existe aqui na Terra, o que ela quer ser, né? O que ela quer fazer, traçar objetivos, acreditar nela, ser autodeterminado, fazer uma reflexão sobre os hábitos, né? O que são hábitos? Hábitos é aquilo que a gente faz repetidamente, né? Reforçar os hábitos saudáveis. Os vícios são aqueles que fazemos repetidamente com efeitos negativos. Identificar. E todos os que nós fazemos de hábitos e de vícios, ele tem 3 partes. Qualquer vício é assim, 3 partes. Primeiro, um gatilho, que é o estímulo para a gente fazer, para a gente praticar aquele vício. O segundo é o ato em si, né, que a gente pratica. E o terceiro é a recompensa que aquele ato dá, né? Então, por exemplo, a pessoa que fuma ou que bebe, o que dispara essa vontade dele de beber ou de fumar? Aí ele fuma ou bebe, é o ato dele, é o vício dele. E em consequência ele tem uma recompensa, né? Os benefícios, né, se é assim que existem, ali ao menos biologicamente, o que ele considera como benefício fumar ou beber. Então a pessoa, assim, para finalizar o tema, de uma forma assim bem resumida mesmo, a pessoa fazer um balanço, além de tentar identificar as suas crenças negativas, identificar também o que ela quer na vida, onde ela quer chegar, refletir sobre os seus hábitos, refletir sobre os seus vícios, traçar objetivos e ser autodeterminados em cumprir seus objetivos.